Boa noite. O nosso estudo de hoje é terminando o capítulo do Livro dos Espíritos, da Lei de Conservação, no item Privações Voluntárias, Mortificações. Para a gente começar a fazer esse estudo, eu queria iniciar com uma história. Essa história ela é atribuída a Sócrates, que são as 3 peneiras da sabedoria. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: "O que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras?" "3 peneiras?" indagou o rapaz. "Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros? É um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar? É uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá ainda passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? E arremata Sócrates: se já passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Bom, ao longo do nosso estudo, nós vamos ver a razão aí de iniciar com essa história, onde vamos voltar a ela algumas vezes. Eu vou dividir esse trecho das privações voluntárias do Livro dos Espíritos, da Lei de Conservação, em 3 blocos. O primeiro, falando do bem-estar e das privações a esse bem-estar. O segundo fala de alimentação, inclusive a alimentação vegetariana. Mas Kardec falou de vegetarianismo naquela época, no Livro dos Espíritos? Sim, está lá no Livro dos Espíritos. E a terceira parte, o terceiro bloco, é sobre as mutilações e sofrimentos voluntários. Para o meu estudo, eu li aqui esse livro, no capítulo que fala da Lei de Conservação, Leis Morais e Saúde Mental, um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos. O autor é do Rio Grande do Sul, de Pelotas, médico espírita da AME, fundador da AME de Pelotas, Associação Médica Espírita, Sérgio Luiz da Silva Lopes. Então vamos às perguntas. Iniciando na pergunta 718, e aí também a 719, Kardec pergunta sobre a obrigação do ser humano a prover as necessidades do corpo. Nós temos essa obrigação, nós temos nosso dever. E em segundo ele pergunta se a procura pelo bem-estar do ser humano se merece censura aos olhos de Deus. Bom, os espíritos respondem que é nossa obrigação, é nosso dever, sim, prover as necessidades do corpo, as necessidades da matéria. E que é natural o desejo de bem-estar. A lei de conservação mesmo promove a busca desse bem-estar, a busca natural desse bem-estar. É justamente a conservação da nossa matéria, né? Vamos pensar que nós ganhamos esse corpo para
utilizá-lo durante a nossa encarnação aqui na Terra, mergulhados na matéria. É a nossa ferramenta de trabalho. Se nós não cuidarmos desse corpo, nós estaremos desprezando essa ferramenta oferecida por Deus para o nosso aprendizado durante a nossa encarnação. Então, é muito natural esse desejo do bem-estar. E também é graças a esse bem-estar que nós podemos atender a uma outra lei natural, que é a lei do trabalho. Se a gente não tiver uma boa ferramenta, como que a gente pode trabalhar, né? Então, é importante ter esse equilíbrio entre a busca pelo aperfeiçoamento espiritual e também a conservação e o atendimento às necessidades do nosso corpo. Se a gente não cuidar dele, nós vamos diminuir a nossa força física e vamos certamente sobrecarregar outros no nosso sustento. Certo? Na pergunta 720, Kardec quer saber se as privações voluntárias são meritórias aos olhos de Deus. E aí a gente vai voltar lá à nossa história inicial das peneiras de Sócrates, onde Sócrates coloca em tudo que a gente fala a necessidade de passar por 3 peneiras: da veracidade, da bondade e da necessidade. Bem, privações voluntárias, nos privarmos voluntariamente de prazeres, de bem-estar. Os espíritos respondem da seguinte forma: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. A gente pode passar essa pergunta de Kardec pelas peneiras de Sócrates. Aquilo que a gente se priva tem alguma utilidade? É necessária essa privação? Ela tem algum fim útil? Essa privação, ela é boa para alguém? Lembramos da regra de ouro que está lá no Evangelho, capítulo 11, o mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Então, vejamos. Se a gente se priva de algum bem-estar, qual o objetivo dessa privação? É para ajudar alguém? Ou é apenas para a gente mesmo? Qual é o fim útil? Qual é o bem que isso vai causar? Fazer o bem é sempre o mérito maior. 2 privações que os espíritos colocam que agradaria a Deus seriam as seguintes. Primeiro, nos privarmos dos gozos inúteis, ou seja, dos excessos que cometemos, de dar vazão às nossas paixões, aos nossos vícios. Essa privação, ela é útil ao nosso aperfeiçoamento moral. Outra privação é tirar do nosso necessário para dar a quem não tem. Se a gente se priva de alguma coisa para fazer o bem a outro, para oferecer a outro aquilo que nos estaria trazendo um bem-estar, ou mesmo da nossa necessidade, e aí a gente lembra do óbolo da viúva, que doou aquilo de que era total necessidade dela. Então, sim, há mérito nessa privação. Fora desses 2 casos, não há mérito nenhum. Seria não passar de um simulacro de hipocrisia, de egoísmo. Não há sentido
em se privar voluntariamente, sem nenhum fim útil ou bom. E quanto às privações realizadas desde a mais remota antiguidade, como nos fala Kardec, pelos ascetas. E aí vamos lá, primeiro o que são ascetas, né? Asceta tá lá no dicionário, a abstenção de prazeres carnais e do conforto material, de quem busca alcançar a perfeição moral e espiritual, onde a disciplina e o autocontrole são imprescindíveis. Desprezo pelo corpo, que seria fonte de males, desprezo pelo corpo e pela matéria, né? Que esses, tudo relacionado à matéria e ao corpo seria a fonte de todo mal. Então, se praticava o autoflagelo. Kardec, então, pergunta se há mérito nisso, nessa prática. Mais uma vez, voltamos lá à nossa regra, à nossa pergunta básica, a uma ou a duas das peneiras de Sócrates. Essa prática, é útil a alguém? Ela é boa para alguém? Faz bem a alguém essa mortificação? Se não faz, ela é inútil. Se não faz, ela não é meritória. Mais meritório seria estar fazendo bem, como afirma Kardec. Então essa é a nossa regra geral. É a regra do bem e do útil. Tudo aquilo que promove o bem e de que tem alguma utilidade para o bem é meritório. Senão, não há mérito. A gente pode lembrar aqui de uma prática de privação meritória. Por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis abriu mão de toda a riqueza de sua família, deixando inclusive as suas vestes, deixando a sua casa, a sua família, para praticar o bem, para se doar completamente aos mais necessitados. Passou por privações? Passou. Foi útil a sua privação? Foi para fazer o bem? Sim. Então essa é uma prática de privação meritória, né? Porque ela é em prol da caridade maior. Lá no Evangelho, encerrando essa parte inicial, no capítulo 17, Sede Perfeitos, há o item 11, que fala de cuidar do corpo e do espírito. Então, no Evangelho diz assim: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Então, como eu falei antes, aquela ferramenta, né? O nosso corpo é a nossa ferramenta. Ferramenta essa que nos foi presenteada por Deus. Então, imaginem, visualizando aqui uma cena, um agricultor que possui as suas ferramentas, que possui a sua enxada para trabalhar a terra, e esse agricultor, ao invés de cuidar e utilizar dessa enxada para o seu trabalho, ele simplesmente destrói essa ferramenta e vai trabalhar a terra com as próprias mãos vazias. Então, isso não faria sentido, certo? Seria desconhecer as leis de Deus, como Kardec coloca. Vamos à segunda parte, que Kardec pergunta, então, sobre alimentação. São 3 perguntas que ele faz e começa assim: será racional
a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos, ou seja, deixar de comer este ou aquele item que está disponível para a alimentação humana, há razão para isso? E pergunta ainda se a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Bom, os espíritos respondem que é permitido ao homem alimentar-se de tudo que não prejudique a sua saúde. Em tempos antigos, muitas épocas, determinados alimentos foram proibidos por diversos motivos. E apenas essa regra os espíritos nos colocam, que é permitido alimentar-se de tudo que não prejudique a saúde. É claro que em diversas épocas, os nossos conhecimentos, a nossa bagagem de conhecimentos sobre o que faz bem e o que não faz bem à nossa saúde é diferente. Quanto mais a gente acumula conhecimento, quanto mais o nosso intelecto se desenvolve, mais a gente tem a noção de se um determinado alimento é bom para a nossa saúde ou não é. E os espíritos ainda nos dizem que, dada a nossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. Então, nós temos um corpo material, nós fazemos parte dos seres animais desse planeta, onde a carne alimenta a carne. Então, a carne, ela é sim útil à alimentação do nosso corpo. Nós temos essa constituição física em que retiramos nutrientes necessários para a formação, a constituição do nosso corpo da alimentação animal. Porém, estamos aqui falando, não vamos esquecer que o item é sobre privações. E aí? Se essa alimentação animal, ela é natural e faz parte da nossa constituição física, Kardec pergunta se é meritório o homem abster-se da alimentação animal ou de outra qualquer. Quando os espíritos respondem que sim, a prática desta privação, ela é meritória em benefício dos outros. Então, nós já atingimos um cabedal de conhecimentos em que nós sabemos que a alimentação vegetariana, ela é benéfica. Se privar da alimentação animal pode beneficiar a muitas coisas na natureza. Ela beneficia aos ecossistemas do planeta, ela beneficia a possibilidade de ter alimento disponível para todos. Aos olhos de Deus, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Então, nós temos que refletir na seriedade e na utilidade. Mais uma vez, a gente volta lá às peneiras de Sócrates. É útil? É bom? A gente volta, então, a essa questão para saber se é benéfico, né? E os espíritos afirmam que sim. Não por hipocrisia, não para adotar um modismo, não para aparecer, mas para beneficiar os outros.
Eu queria citar aqui também uma frase de Gandhi, onde ele disse que na Terra há o suficiente para satisfazer as necessidades dos homens, mas não para satisfazer a sua ganância. Então, quando a gente fala hoje com mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente fala de uma grande dificuldade de alimentar a todos com uma alimentação animal. Já é de conhecimento da ciência que uma alimentação baseada na carne animal, ela pode ser bastante prejudicial ao planeta, pelo consumo de água, pelo sofrimento aos animais, por uma série de motivos. Concluindo, finalizando, o terceiro bloco aqui de perguntas sobre as mutilações. O que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Os sofrimentos do mundo. Se os sofrimentos nos elevam, os sofrimentos voluntários, aqueles que nós mesmos criamos, também são benéficos para nós? E mais uma vez, a resposta dos espíritos está de acordo lá com as peneiras de Sócrates. É útil? É bom para alguém? Vai beneficiar alguém? Se não vai, não há utilidade, não há mérito, né? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Então, não devemos criar sofrimentos voluntários. Antes disso, devemos fazer o bem, concorrer para o bem nosso, do outro, do planeta, de todos, né? Para isso, há em nós o instinto de conservação. A lei de conservação é lei divina, e essa lei nos impele a proteger o nosso corpo e não a buscar o sofrimento. Essa lei nos impele a prever e nos protegermos contra todos os perigos e sofrimentos que venham, que cheguem até nós. Bom, então, é isso que tinha para trazer. Tá? Ficamos aí com essa reflexão. Mortificai o espírito, o orgulho e o egoísmo, e que saibamos usar bem a matéria, fazendo sempre a pergunta: é útil para alguém? É bom para alguém? Boa noite.